Bom dia, queridos, graça e paz. Alegria estar de volta e nesse dia tão especial, o dia do Senhor, quando sentamos à sua mesa, é um dia de celebração por essa vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte, como lemos em nosso catecismo. Por favor, abra o texto da primeira carta de João, no seu segundo capítulo. Eu vou ler e os queridos vão acompanhar a leitura que farei dos versículos de 1 a 6. Tenho estudado junto com a igreja lá em Boa Viagem esse texto de 1 João, primeira epístola. Passamos pelas cartas de Pedro e aí, ato contínuo, entrei na primeira carta de João e vamos caminhar com ela enquanto Deus assim permitir. E esse texto, então, faz parte dessa caminhada com a Igreja de Boa Viagem. Será a próxima mensagem que levarei à igreja, então aproveitei, como é um texto tão ligado ao momento de Santa Ceia, entendi que seria muito bom a gente poder se debruçar diante do ensino desse apóstolo, inspirado por Deus para estudá-lo. 1 João 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar? Pai bendito, queremos te dar graças por esse momento em que, como teus filhos, abrimos a tua palavra, dá que possamos ter a sensibilidade de ser movido pelo teu Santo Espírito, ter nossos ouvidos bem abertos pela ação graciosa dele, e que o Senhor, o Espírito Santo, possa moldar o nosso coração de conformidade com a tua vontade. É assim que te pedimos, te oramos em nome de Jesus. Amém. Me permitam dar um breve contexto daquilo que João vem tratando nessa sua primeira carta. Deixa eu falar primeiro de João. João é filho de Zebedeu, ele e Tiago foram vocacionados pelo Senhor ali às margens do mar da Galileia, do mar Tiberíades, pescador de origem, e ele tem algo peculiar nele. Eu sempre, quando exponho o texto dos apóstolos, eu gosto de ver algumas características. O reverendo Brivaldo está expondo o texto de Romanos lá. O apóstolo Paulo, ele é talvez, se a gente for perguntar a qualquer um qual é o apóstolo de maior eficácia, de maior ousadia, que você pegaria como referência, a maioria de nós responderia apóstolo Paulo. Porém, quando eu estava ministrando a respeito da carta de Pedro, expondo o texto que ele escreveu, eu mostrei a importância de Pedro dentro do ministério, no ministério ali da igreja primitiva, e a sua importância no testemunho do mundo na época. Ele tinha uma autoridade extraordinária enquanto homem de Deus, apesar de sua simplicidade e de sua formação acadêmica tão limitada, principalmente comparando-se ao apóstolo Paulo. Porém, Pedro, ele liderava os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, para ser reconhecido como cristão
e poder, então, ministrar a palavra, ele teve que ser autorizado pelo próprio Pedro. E Pedro, então, homologou o entendimento que Paulo havia sido transformado pela ação do Evangelho. E o texto de Atos vai falar que as pessoas levavam pessoas enfermas e colocavam pelas ruas onde Pedro passaria, a ponto de, se a sombra de Pedro passasse sobre eles, ficariam curados. Está o impacto do testemunho de Pedro. E aí eu venho para João, expor João, é o texto dele. E o que me chama da característica de João é a proximidade que ele teve com o Senhor Jesus. O texto do seu evangelho, ele mesmo se descreve em João 13, 23, como aquele a quem Jesus amava. Ou seja, João se coloca como aquele que experimentava uma atenção especial do Senhor, uma proximidade do Senhor Jesus, se distinguindo até dos outros apóstolos. E é claro que foi ele que registrou, os outros não, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, muito menos Lucas, nem Mateus, nem Marcos. Mas se está aqui registrado por inspiração divina, então é porque é verdade de Deus. Então era assim, o Senhor dava essa atenção especial. Você lembra na ceia, e em tantos lugares em que o Senhor Jesus puxava João para perto dele, João se inclinou sobre os ombros, sobre o peito do Senhor Jesus. Ele era aquele apóstolo mais próximo, a quem Jesus direcionava a atenção e um amor muito especial. Talvez por ser mais jovem entre todos os apóstolos, e aquele que seria o último apóstolo a ser martirizado. Aliás, ele é o único que alguns creem que ele não foi martirizado, foi exilado, mas morreu na sua velhice. João deve ter recebido essa atenção. Ora, se o Senhor Jesus dava tanta atenção a João, nós também devemos dar. Esse é meu argumento. Então, quero convidá-los a olhar com todo carinho aquilo que João trata nas suas 3 epístolas, e aqui nesse texto, nessa manhã, de forma especial, como aquele que esteve sempre ao lado do Senhor, teve do Senhor uma atenção especial e tem uma cristologia muito bem colocada. Tanto o Evangelho quanto essas 3 epístolas escritas por João, a ênfase, como é toda a palavra, mas se você olhar o ensino de João, parece que ele extrapola no argumentar a respeito de Cristo. Eu estou usando o termo extrapolar como se fosse além do limite, não é nesse sentido, mas João tem a sua cristologia muito bem explícita nos textos em que ele escreve. Inclusive, o João, ele considera que todo mundo e todo o ensino se baseia na pessoa do Senhor Jesus. Quando a gente lê o texto de João, precisamos identificá-lo não só como aquele que escreve essas 3 epístolas e o Evangelho, mas ele é o mesmo que ficou exilado na ilha de Patmos e escreveu o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Então, se crê que essas 3 epístolas tenham sido escritas e destinadas àquelas 7 igrejas da Ásia, a quem o Senhor manda aquelas cartas específicas. João também escreve, ora, sendo assim, essas 3 epístolas, da primeira à terceira, devem ter sido escritas entre os anos 70 e 90, porque em 90 ele já estava exilado e começou a escrever o texto das Revelações, o texto do Apocalipse. Então, João, depois de entender na sua própria vida a importância da transformação em Cristo e tudo aquilo que Cristo oferece, ele estabelece o seu ministério de apontar sempre para Cristo em tudo.
A última expressão do texto que lemos, quando fala que aquele que o conhece deve andar como ele andou, parece que era a referência de João. O testemunho para ele era algo que evidenciaria de maneira clara o que temos conhecido do Senhor Jesus. A sua relação com aquilo que se revela na caminhada fica explícita principalmente nessas 3 cartas. Eu pensei do versículo 7 do capítulo 1, o que eu considero talvez uma espécie de tema da primeira carta, quando ele nos desafia a andarmos na luz. Ele fala no texto imediato que Deus é luz, ele conceitua Deus como luz e fala que nós devemos, conhecendo a ele, andar nele, andar na luz. Então, a epístola, na primeira epístola, João vai tratar sobre como devemos e por que devemos andar na luz. Desde o início, ele apresenta sua cristologia. Interessante perceber que, se você olha rapidamente para o primeiro capítulo e lê o início dessa primeira epístola, vai se identificar rapidamente com o Evangelho, porque ele apresenta o Senhor Jesus como aquele que era desde o princípio. É assim que ele inicia o seu Evangelho. Então, nesse sentido, ele firma nos primeiros versículos, no início da sua epístola, em nome de quem ele está falando, em nome de quem ele está escrevendo, e aquilo que ele próprio crê a respeito de Cristo. Fala sobre como Deus é luz e nos desafia a andar nela. Quando olhamos o contexto imediato ao texto que vamos refletir, percebemos que ele é quase um calvinista. Eu não falo que ele é calvinista porque ele vem antes de Calvino, mas ele se coloca como aquele que apresenta Cristo Salvador, e logo em seguida ele vai mostrar a nossa condição diante desse Salvador, ou por que precisamos desse Salvador. E ele então vai argumentar o que nós chamaríamos da consciência que precisamos ter da nossa condição. E, calvinisticamente falando, depravação total. Então, os versículos anteriores, ele vai mostrar no seu ensino que nós somos pecadores, porque nascemos, fomos gerados assim, em pecado, e nós evidenciamos isso na prática do pecado. O versículo 8 do capítulo 1, ele vai fazer a seguinte afirmação: se dissermos que não temos pecado, e tem a ver com a natureza pecaminosa, pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E no versículo 10 ele vai falar sobre a prática do pecado gerado por essa natureza. 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que João está dizendo somos assim, pecadores. Nós fomos gerados em pecado, temos a natureza pecaminosa, e essa natureza nos levará à prática. Por isso que Paulo, quando ensina aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte, e a natureza pecaminosa está aqui bem claramente inserida, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ele está falando que nós pecamos porque a natureza pecaminosa está em nós. Mas ele vem escrevendo para os seus leitores da Ásia e para nós também, fazendo com que tenhamos entendimento do motivo da vinda de Cristo a esse mundo, dada a nossa condição. Mas depois de mostrar reforçar o fato de sermos pecadores e por isso cometermos pecado, João vai propor, no texto que lemos, então, vamos entrar nele, ele vai propor 2 novas alternativas da nossa caminhada.
A primeira vai aparecer logo na sua primeira afirmação. Ele vai falar: filhinhos meus, essas coisas que eu escrevo para que não pequeis. Ora, como assim? No nosso entendimento, há algo que nós não podemos deixar de gerar, que é pecado, porque a nossa natureza nos impõe essas coisas. Só que João está reafirmando uma teologia cristã, uma teologia ensinada por Cristo, e que reverberou na vida dos apóstolos e no ensino deles. Ou seja, quando nós pensamos na nossa natureza e nessa prática oriunda dela, devemos lembrar da regeneração operada pelo Senhor, o fato de termos tido a revelação da luz, que é o próprio Deus. Então, temos sim condições de optar por uma nova vida, uma vida que abandona o pecado por não sermos mais escravos dele. O texto de Romanos, capítulo 6, e a gente poderia caminhar esse capítulo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, com essa afirmação, ensino de João, de forma muito clara. Aí eu quero lhes incentivar a, em casa, com calma, pega de novo esse texto do capítulo 2 de João, da primeira carta, e vai lendo, comparando com o ensino de Paulo em Romanos, capítulo 6. Mas Paulo argumenta praticamente isso, da nossa condição pecaminosa, mas também que esse pecado não tem mais domínio sobre nós. Se você puder abrir comigo essa carta de Paulo, Romanos, capítulo 6, eu gostaria de ir com vocês dar uma olhada nos versículos de 1 a 14. É um texto longo, mas eu vou fazer uma leitura bem rápida dele para vocês perceberem o que Paulo fala a respeito da nossa relação depois da nossa restauração em Cristo e da nossa relação com o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo algum. Essa expressão de Paulo é uma expressão grega que significa nem pense nisso. A expressão é megalenton. É como se ele enfatizasse a negação. Ele está dizendo, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, porque ele vem falando isso, que é onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ele fala, então vamos permanecer no pecado. Ele fala, nem pense nisso, de forma nenhuma. E ele continua, de modo nenhum, como viveremos ainda em pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em uma vida nova. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado,
como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E ele continuou o capítulo 6 tratando dessa relação. Veja que de forma explícita, ele nos coloca identificados com Cristo em sua morte e ressurreição, e ele mostra que assim como Cristo, e mortos em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós, e não precisamos servi-lo mais como escravos que éramos. Por isso que quando ele ensina aos seus apóstolos e discípulos, está lá em João, e João faz questão de registrar isso no seu evangelho, João 8,32, ele vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois da campanha de Bolsonaro, a nação toda decorou esse versículo, né? A verdade, e ele bota bem fora do contexto, mas tudo bem. A verdade é que o que Jesus está falando é que a verdade nos tira da condição de escravos do pecado. Nós não precisamos mais servi-lo, mas nós temos a condição de optar por um outro caminho. Paulo, quando escreve aos Efésios, fala isso, que essas correntes foram quebradas. Está ali no capítulo 2. Nós não estamos mais segundo o curso desse mundo. Nós não precisamos viver como escravos. Não precisamos seguir aqueles que caminham na direção do pecado e, consequentemente, do inferno. As nossas cadeias foram quebradas. Nós não precisamos viver na prática do pecado. Por isso que João, quando escreve, ele inicia fazendo essa afirmação que é a primeira e a principal. Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. A nossa luta contra a velha natureza é uma realidade. Paulo expõe isso, próprio Pedro expõe isso. É uma realidade nossa, ninguém tapa o sol com a peneira. Nós entendemos que essa luta que todos nós passamos vai continuar até o dia de Cristo, até a nossa total perfeição por conta do preço pago. A verdade é que a nossa caminhada precisa ser semelhante à caminhada de Cristo. Eu gosto muito do autor de Hebreus, quando ele vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pode sim se compadecer de nossa fraqueza. É aquele que, quando estamos sendo tentados, ele sabe da dificuldade humana de superar aquele momento. Ele sabe da dificuldade humana de um crente, até tendo uma nova natureza nele, de optar por aquilo que é espiritual, porque não é a nossa tendência humana. Aí o texto vai dizer, de Hebreus, que ele foi tentado à nossa semelhança em tudo, mas sem pecar. Então, eu fico imaginando que Jesus, como homem, ele passou por várias situações em que ele foi testado como qualquer humano seria, em todas as áreas, mas ele a venceu. Como o Senhor venceu? Talvez essa seja uma chave para nós. Eu imagino que, ao vir a tentação, e o texto de Mateus 4 mostra que todas as áreas que Adão e Eva foram tentados lá no Éden, Jesus também no deserto foi tentado, mas ele não cedeu. E eu acho que o argumento dele, diante de si mesmo, era: eu simplesmente não posso. Não tem a ver comigo, essa prática. Eu não tenho como ceder a esse tipo de proposta. Eu acho que esse é o caminho. Quando o pecado bate na nossa porta via tentação, esse é o argumento que devemos trazer à nossa própria mente. Eu simplesmente não posso. Eu morri para o desejo das minhas sensações, da minha tendência, do querer experimentar, do querer ser. Eu morri para isso. Então, João vai dizer, aqui não tem relógio, e aí eu fico perdido.
Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas tudo bem. Essa é a primeira proposta. O crente precisa entender que a palavra foi escrita, inclusive o texto de João, para que a gente fuja da prática do pecado. Nós não pequemos. Mas ele coloca uma afirmação ainda no seu argumento. Nesse mesmo versículo 1, ele diz: eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, então, fala que se a nossa experiência for a experiência de pecado, mesmo que não estamos escravizados a ele, nós temos um advogado. E quando a gente pensa na utilização desse advogado, a gente pensa em um Senhor que vai julgar vivos e mortos, diz a palavra. É interessante perceber como as Escrituras colocam. Ele é advogado e é juiz, assim como ele é o sacerdote e é oferta também. O Senhor Jesus, ele lida com essa situação diante de Deus. Ele é esse mediador, como já ouvimos aqui de manhã. E o que João está dizendo é: nós temos um justo advogado diante do Pai a partir do momento em que nós pecamos. Essa é a nossa batalha. Como pastor, já recebi algumas pessoas em gabinete descrevendo a sua luta contra o pecado. E, às vezes, a dificuldade de conseguir vencer algumas áreas na sua própria vida. E eu inicio dizendo que estava feliz em recebê-lo para tratar de um assunto como aquele. E alguns ficavam admirados de eu falar: que bom que você veio conversar sobre pecado. Porque, para mim, o argumento sempre era: eu não sei até onde eu sou realmente crente. E eu falo: essa é uma evidência clara de que você é crente. Porque uma pessoa incrédula está pouco lixando para o bem ou o mal, o certo ou o errado, a santificação ou a pecaminosidade, mas o crente sim. Assim que ele cede aquilo que ele não é, aquilo a que ele não é mais escravizado, tem ele o Espírito Santo que vai convencê-lo, que vai tratar com ele. A tristeza pela prática pecaminosa faz parte da vida cristã. E aí o apóstolo João coloca aqui que nós temos diante do próprio Senhor um advogado. E eu tenho uma família toda de advogados. E já tive uma situação, até há pouco tempo, de que eu simplesmente não conseguia resolver um caso na justiça. E como é bom ter parente advogado, porque ele foi me representar diante da justiça e conseguiu essa causa a meu favor. E quando isso aconteceu, eu fiquei completamente aliviado pelo fato de não entrar em todo o trâmite de uma burocracia como a que tem o nosso país, porque eu tinha alguém que podia fazer isso por mim. Parece que João está dizendo para nós que sim, a nossa luta é contra a carne, contra o sangue, contra os principados, no sentido de que nós lutamos contra a nossa própria natureza pecaminosa, nesse sentido da carne, dessa nossa tendência. Mas ele fala assim, no momento dessa batalha, identificarmos a nossa fraqueza, a nossa queda, a um advogado. É como se, no momento do nosso pecado, e o nosso adversário, o acusador, fosse chegar diante do Senhor, Jesus mostraria simplesmente o seu sangue como preço pago, nos justificando por aquele pecado. João, então, ele vai, a partir daí, dentro da sua cristologia, e eu quero colocar isso como argumento final dessa parte do texto, mostrar qual a qualidade de advogado que temos. É claro que nesse texto da sua epístola ele não vai
incluir todos os aspectos e tudo aquilo que o nosso advogado é, mas ele coloca alguns aspectos interessantes desse advogado que temos junto ao Pai. Então, vamos dar uma olhada nesses aspectos. Nesse primeiro versículo, ele fala que o nosso advogado, ele é justo. Justo. Nós somos pecadores, mas o justo, ele também é, como falei, o justificador. Eu tenho uma história, assim, é claro, ilustrativa, que eu falo que quando a gente chegar diante da eternidade, formos para a eternidade, a gente vai se encontrar assim, diante de um grande portão de madeira, bem alto e bem largo. Aliás, deve ser baixinho e apertado, né? Como diz a palavra. Está escrito céu. E a gente bate naquele portão e quem vai abrir é Pedro, cheio de chave na mão. É claro que não é Pedro que vai dar acesso ao céu, né? É só ilustrativo. Aí Pedro abre e faz uma pergunta para a gente. E a pergunta é, por que devo lhe deixar entrar? Porque o que a gente vai falar é, ele olhando para a gente vai dizer, pois não. E a gente olhando para Pedro vai falar, olha, eu acho que eu morri, porque eu estou aqui batendo nessa porta, eu nunca tinha visto ela por aqui. E o que é que você quer? Eu quero entrar. A pergunta é, por que devo lhe deixar entrar? Essa resposta é determinante. Então, o apontarmos para o Senhor como o motivo que pode nos garantir o acesso é o que nos garantirá. Se a nossa resposta a Pedro for diferente dessa de apontar para Cristo, dizendo, por causa dele, eu posso entrar, ele é o motivo do meu acesso, nenhuma outra resposta é suficiente. Nesse sentido, como pecadores, a resposta sempre será a mesma, em Cristo. Ele é o nosso justificador. Aliás, essa justificação ela já foi estabelecida através da fé. E eu creio que a nossa caminhada cristã tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus do que propriamente do dele conosco. Porque ele olha para nós já vendo a justiça de Cristo em nós. Em nossos pecados e na nossa confissão, nós tratamos em nos acertar com ele, e não vice-versa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor é tão justificador da nossa vida que, como diz Paulo, ele já nos coloca diante de Deus santos e irrepreensíveis. Essa afirmação de Paulo é impressionante. Ou seja, Deus já nos olha como aquele que não tem nada a ser repreendido. Então, quando nós vamos à nossa oração de confissão e falamos, Deus, perdoa o meu pecado, se ele pudesse nos responder, ele responderia com uma pergunta, qual? Qual pecado? Em nenhum texto das Escrituras nós vamos encontrar que ao enfrentarmos a eternidade, vamos ter um tribunal diante do Senhor a respeito de nossos pecados. Em nenhum texto do Novo Testamento. Mas tem sobre nossas obras, 1 Coríntios 3, sobre aquilo que fizermos com o nosso corpo, aquilo que fizermos com os dons que o Senhor nos deu, mas não com os nossos pecados. Se você enfrentar a eternidade e 2 livros forem abertos, o primeiro livro falando de suas obras, do que você fez de bem e de mal, depois o livro da vida, pode saber, tu está indo para o inferno. Porque 2 livros são abertos somente para os condenados. Diante de nós será aberto apenas o livro da vida, para percebermos que o nosso nome está lá escrito, e com tinta carmesim, com sangue precioso do Senhor Jesus. A verdade é que o Senhor, ele é justificador. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, por isso que a teologia apostólica, ela é única, ela é inspirada. Os textos do Novo Testamento seguem ao mesmo ensino do Senhor Jesus. E não é só o capítulo 6, mas a epístola de Paulo, que trata sobre a restauração de judeus e gentios,
vão dizer a respeito de Cristo, da nossa relação com Ele e com o pecado, a mesma coisa. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 23, um texto bem conhecido, quando Paulo vai afirmar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a ressurreição que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado os pecados impunes, os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo está argumentando aqui nesse texto é que a justiça conquistada por Jesus faz com que a penalidade pelos nossos pecados seja extinta, seja anulada. O Senhor, Ele é não só o juiz, mas o justificador daquele que cometeu suas penas. Quando Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. O justo pelo injusto. Então, aquele que é o nosso advogado, ele é aquele justo que passou por toda a tentação, mas sem pecado. E ele pode sim, por conta do seu sacrifício, argumentar a nosso favor, e já fez diante do Senhor, a ponto de sermos declarados justos. A doutrina da justificação dentro da Igreja Reformada, ela é preciosa, e é uma teologia, uma parte da teologia que o irmão deveria se debruçar depois com todo cuidado, porque aqui está a nossa firmeza de caminhada em nosso testemunho. Mas é um tema muito vasto e não posso aprofundar aqui. Mas deixa eu colocar um outro aspecto desse nosso advogado. Ele não é somente justo, mas João vai falar que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você abrir o texto de Êxodo, capítulo 25, eu só vou citar, não precisa abrir, talvez depois, se quiser. Ali Deus orienta a Moisés a construção do tabernáculo e, nesse capítulo, de uma forma muito específica, a Arca da Aliança. E ele vai falar sobre uma tampa de ouro que ficaria sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estaria, entre outras coisas, a lei, as tábuas da lei. E sobre essa arca havia uma tampa de ouro que se chamava propiciatório. Ou seja, Deus olhava para a lei, mas antes de olhar a lei, havia uma placa que fazia com que o Senhor avaliasse o povo se ele era propício a ele ou não. Qual era a orientação divina? Que anualmente, em um sacrifício de um cordeiro imaculado, um cordeiro macho, sem defeito, o seu sangue deveria ser aspergido pelo sumo sacerdote sobre o propiciatório. E Deus, quando olhasse para a aliança feita com o seu povo, ele não enxergasse mais a lei que o acusava, mas visse apenas o sangue que estava sobre o propiciatório, de tal maneira que o Senhor não julgaria mais o povo baseado na lei, mas o receberia por conta do sacrifício feito a seu favor. A sua justiça estava sendo atendida, estava sendo cumprida. É interessante que, nesse versículo 2, João vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ele não está falando nem ensinando uma salvação universal, ou um perdão universal. O que ele está falando é que o sangue de Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro. Obrigado por sua compreensão. Depois dos 60 anos, as coisas pioram numa enfermidade, viu?
Então, o que eu estava argumentando com o querido, é que essa propiciação tornava o pecador justificado diante do Senhor. E agora João, ele vai dizer que Cristo é a nossa propiciação. Ele olha para nós, o Senhor todo santo, e vê Cristo entre nós e Ele. E não há outro que possa ficar nessa posição. Por isso que Pedro, quando chega diante do Sinédrio, que o arguía sobre a cura que ele havia operado sobre o enfermo, 4:12 de Atos, ele fala àquele Sinédrio que esperava um Messias, não reconhecendo Jesus ser ele. Pedro diz: em nenhum outro há salvação. Ou seja, não esperem outro Messias, porque não há nenhum nome dado entre os homens, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, Jesus é sim o Messias, ele é a salvação de Israel, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que João está colocando para os seus leitores é que esse advogado, ele é justo e é a nossa propiciação. Veja que no versículo 25 do texto de Romanos que lemos, capítulo 3, Paulo vai dizer, nós temos, ou Deus promoveu para nós, a redenção no sangue de Cristo, como propiciação, para nele, no sangue de Cristo, manifestar a nossa justiça. Ele é a nossa propiciação. Quando você vira uma página e vai para o capítulo 4, versículo 10, João vai dizer, nesse versículo, que a propiciação em Cristo é a prova referencial do amor de Deus por nós. Ou seja, Cristo se entregando por nós. Escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer, nisto Deus prova o seu amor para conosco, no fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o argumento de João é que temos um advogado eficaz, ele é justo, ele chega diante do Deus completamente santo e puro e pode interceder por nós, ele pode sim estar entre nós e Deus. Aliás, ele está, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu então, para a conclusão do argumento de João, versículos de 3 a 6, ele vai mostrar que esse advogado, ele estabelece um caminho para segui-lo. Ou seja, quando eu entrei em contato com meu primo, né, que é advogado, e falei da situação em que eu estava, qual era a situação? Para que os irmãos não pensem que eu cometi algum crime, fiz alguma besteira e estava na justiça. Eu fui usar o meu cartão de crédito e ele estava bloqueado. Eu sou muito certinho, muito disciplinado em meus pagamentos. E eu liguei para o cartão perguntando o que era. Ele disse, olha, seu cartão está bloqueado. Eu falei, eu estou sabendo. Falou, o senhor vai ter que ir na agência. Eu cheguei na agência, tentando resumir bem essa história. Cheguei na agência e a gerente disse que meu nome estava no SPC. Eu falei, como assim? É um pagamento que o senhor deixou de fazer nos últimos 3 anos. Falei, que pagamento é esse? Eu não sei, não está aqui descrito. Tem um valor, 400 e alguma coisa. Eu não tenho nenhum pagamento nesse valor. Ele falou, olha, só indo na prefeitura, só indo no SPC, para você saber qual a origem desse seu débito. E lá estou eu sentado na sala do SPC, olhando sempre para a porta, para não entrar ninguém conhecido. E aí, quando chega a minha vez, ela diz, olha, é um IPTU. Olha, é impossível. Primeiro que eu não tenho uma propriedade cuja parcela é de 400 e alguma coisa.
E outra é que eu sempre pago meu IPTU em parcela única, por conta de desconto, sempre. Eu não tenho parcela em IPTU. Falei, qual o endereço da propriedade? Rua Padre Teófilo Tortes, 131, no Prado. Falei, isso aí não é uma residência, muito menos minha propriedade, isso é uma igreja. Foi a primeira igreja que eu pastoreei há 40 anos atrás, a Igreja do Prado. E aí ela falou, pois bem, está aqui no seu nome e o senhor tem débito que deve ser pago. Então, resumindo, fui com o pastor do Prado na prefeitura, fizemos todo o caminho possível e imaginado, e não conseguimos resolver, eu precisei usar a justiça para retirar o meu nome na prefeitura de uma propriedade que estava escriturada no nome da Igreja Presbiteriana do Recife. Então, só para os irmãos não acharem que eu sou criminoso. Mas consegui resolver isso, eu já não sou dono de igreja, mas até então eu era. A verdade é que esse caminho, para que eu pudesse chegar a esse veredito, ou experimentar da justiça um veredito que, de fato, a propriedade não era minha, eu precisei atender ou fazer um caminho junto com meu primo. Ele pediu alguns documentos que eu forneci, fiz alguns caminhos que ele pediu. Não é diferente com o Senhor, só que ele faz um caminho inverso. Ele nos justifica e nos propõe uma nova caminhada. Caminhada para a qual ele nos instrumentalizou, ele nos deu condição de trilhar. E aí, dos versículos de 3 a 6, nós vamos olhar João argumentando como base a palavra mandamentos. Então, João foi muito impactado pela mensagem de Jesus de uma forma clara. Quando a gente vê esses versículos de 3 a 6, naquela mensagem proferida pelo Senhor, que parte dela está ali em João capítulo 15, o Senhor Jesus fala sobre a necessidade de estarmos ligados a Ele, para termos a vida de santidade que Ele teve, para espelharmos as qualidades dele. Se lembra de estarmos enxertados na figueira? Eu sou a videira verdadeira. Então, nós fomos enxertados nessa videira e aí podemos desenvolver o fruto do Senhor, porque nós estamos nela. E aí, no versículo 10, ele vai dizer, desse capítulo do Evangelho de João, capítulo 15. Veja que João registra essa mensagem de uma forma muito detalhada. Mas no versículo 10 ele vai dizer, ensino de Jesus para os seus discípulos, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se lembra que o amor do Senhor é a expressão clara da sua identidade e do fato dele ser luz. Ele fala, se nós queremos andar na luz, experimentando e revelando o amor dele, é nos mandamentos dele que devemos andar. Aí nesse capítulo 3, versículo 24, um pouquinho mais à frente, João vai dizer, aquele que guarda, lembrando da mensagem do Senhor, aquele que guarda os meus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. Então, quando João ensina sobre andar na luz e estar vencendo o pecado, a palavra do Senhor é a base, é o nosso fundamento, é a nossa orientação. Se queremos experimentar uma vida daqueles que foram completamente libertos, a obediência é a grande chave. É termos a palavra em mãos e a obedecermos, obedecendo ao Senhor dela, aquele que a revelou. E essa obediência vai nos garantir a experiência da liberdade e a segurança na nossa caminhada cristã. As Escrituras são o centro da revelação de Deus. É nela que Ele trata conosco. Então, não é de pequena importância o dedicarmos tempo para conhecer as Escrituras, para estarmos alinhando a nossa caminhada cristã através dela, porque ali o Senhor vai
revelar aquilo que precisamos fazer para ter essa experiência de alguém ressurreto dentre os mortos, daquele que foi restaurado da sua condição vil por conta do sacrifício e da aplicação dele mediante a graça do Senhor. João, no Evangelho, capítulo 14, ele vai lembrar ali no versículo 21, o que o Senhor Jesus, lá no Evangelho, o mesmo apóstolo, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será o amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a palavra é a chave da nossa relação com Deus e o nosso caminho de libertação de tudo aquilo que tem a ver com a nossa velha vida. João escreve para que a gente não peque mais. Mas se houver um momento que isso ocorra, nós temos um advogado justo, que é a nossa propiciação, que sacrificou para Deus olhar para nós e não ver a obrigação nem a acusação da lei, e os seus mandamentos nos garante o trilhar nesse mundo um caminho seguro e de santidade. Que sejamos assim, agradando ao Senhor em tudo e manifestando na nossa caminhada a sua glória. E não tem momento mais especial e mais prático e mais testemunhal do que o participarmos da Santa Ceia. Porque na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, ele paga, ele satisfaz completamente a justiça de Deus. E somos feitos justos por conta desse preço pago. Seu sangue derramado na cruz do Calvário cobriu o propiciatório. E Deus, quando olha para nós, não nos repreende. Não por conta da nossa justiça própria, não porque temos elementos de qualidade, não por conta de mérito pessoal, mas porque Jesus fez em nosso lugar a propiciação devida. Ele é a nossa propiciação. E nos deu a liberdade para podermos cumprir os seus mandamentos com propriedade, com tranquilidade, sabendo que esse caminho é possível, porque o pecado já não tem domínio sobre nós. Aí eu quero convidá-los a sentar à mesa do Senhor, se identificando com ela. O Senhor, para conquistar isso, teve que ir para o sacrifício. O autor de Hebreus, falando sobre a nossa santificação, capítulo 12, vai dizer que o nosso caminho de pureza, de santificação, às vezes vai exigir sangue. Aliás, o argumento dele ali em Hebreus, eu falei Êxodo, foi? Não, Hebreus. Hebreus capítulo 12, ele vai dizer que nós não temos resistido ao pecado até o sangue. E ele não está falando daqueles martírios pessoais da época dos mosteiros. Ele está falando de preço que precisa ser pago. E aí eu quero me dirigir a você que luta contra uma área na sua vida, contra um pecado, que você fala: eu não tenho mais forças, ou eu não tenho forças para superá-lo. E eu quero lhe dizer, realmente não tem. Se você está procurando em si próprio toda a condição para superar a tentação que lhe sobrevém, ou superar essa prática pecaminosa, eu quero lhe dizer, você não tem forças. Mas por isso que João está escrevendo, falando sobre o Senhor, dizendo, Ele é o nosso advogado. É na sua palavra que encontramos o direcionamento certo. E Ele nos resgatou, abriu as nossas cadeias, e não somos mais escravos do pecado. E assim que a tentação chega, assim como Ele, nós temos condições de dizer, eu não posso. Não é que eu não queira, não é que eu não deseje, eu não posso. E aí, quando lembramos que esse preço foi pago, não podemos imaginar que a nós seja requerido menos do que sacrifício também na nossa caminhada, como testemunho de fé.
a semelhança do nosso Senhor. O texto bíblico vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, ou seja, a obediência ficou explícita naquilo que ele padeceu, e é assim conosco também. O tempo de luta, de batalha e de tentação nos dá a condição de revelar a nova vida que experimentamos. Então, deixa eu lhe convidar a se identificar na cruz, a se considerar morto para o pecado, morto para essa vida, para viver aquilo que é eterno e para viver a vida do Senhor.